Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa primeira questão da lista, uma questão sobre síntese proteica, que ele fala o seguinte: a obtenção de dados genômicos trouxe grandes avanços sobre a estrutura e o funcionamento dos genes. A respeito da estrutura e do funcionamento de um gene, assinale o que for correto. Antes de nós respondermos a questão, vamos relembrar basicamente como que acontece o processo de síntese proteica. A gente lembra lá que nós temos a região, pessoal, do DNA. Nós lembramos lá que o DNA é uma dupla fita e essa dupla fita está ligada por ligações de pontes de hidrogênio. No DNA, pessoal, eu tenho regiões específicas que vão servir para a síntese de uma proteína. Eu não uso qualquer região do DNA. Eu uso especificamente uma região chamada de gene. O gene é um segmento de DNA com a informação genética responsável para a síntese de uma proteína, beleza? Esse gene, pessoal, vai sofrer um processo de transcrição e vai formar um RNA mensageiro. Eu diferenciei aí duas regiões importantes, porque no momento da transcrição, pessoal, o RNA vai ter duas regiões distintas. Vai ter a região dos introns e vai ter a região dos exons. Qual é a diferença de um para o outro? O intron, pessoal, é uma região do DNA que é de DNA lixo. É uma região que não serve para nada. É uma região que não serve para síntese proteica. É uma região não codificante. Você não codifica essa parte do gene. Agora, o exon, ele sim é a região do gene que vai servir para a síntese proteica. Ele é uma região codificante. Beleza? Agora, professor, como é que na hora da transcrição, já que o senhor falou que não é qualquer região do DNA que é usada para fazer transcrição, você sabe onde está o gene? No gene, pessoal, você tem uma região chamada de região promotora, que é ela que indica para a enzima que vai fazer a transcrição onde o gene está localizado. Qual é a enzima, professor? A enzima RNA polimerase que faz a transcrição, transformando o gene em RNA mensageiro. Para ela saber onde o gene está localizado, ela usa a região promotora. Uma outra coisa super importante é que se você for olhar para esse desenho, o gene ele está só em uma fita. E é assim que deve ser, pessoal. Se o gene está em uma fita, na outra fita não vai ter outra cópia desse mesmo gene. Por quê, professor? Porque se eu tivesse gene em duas fitas ao mesmo tempo, você ia formar um RNA de fita dupla e o RNA de fita simples, o que faz a síntese proteica. Porque o nosso ribossomo, que faz a síntese proteica, ele só sabe ler RNA de fita simples. E ele nunca pode ser de fita dupla. Por isso que o gene está apenas em um único lado, tá? Pessoal, aí você usa esse RNA mensageiro não para fazer síntese proteica agora. Você usa esse RNA mensageiro para fazer um processo chamado de splicing, onde você remove os introns, que são as regiões não codificantes, as regiões de DNA lixo, e deixa nesse RNA apenas as regiões codificantes, ou seja, deixa apenas os exons. Quando você tem essa região do RNA apenas com os exons, eu chamo essa região de RNA maduro. E é o RNA maduro, pessoal, mensageiro, que eu vou utilizar para fazer tradução e produzir uma proteína, certo? Lembrando, pessoal, que quando eu pego o gene e transformo em RNA mensageiro, esse processo é chamado de transcrição e acontece lá no núcleo da célula. Quando eu removo os introns, que são as regiões não codificantes, eu chamo esse processo de splicing. E quando eu pego o RNA maduro e transformo em uma proteína, eu chamo esse processo de tradução. Lembrando que a enzima que faz a transcrição, pessoal, é uma enzima chamada de RNA polimerase. É ela que pega o gene do DNA e transcreve, formando lá um RNA mensageiro. Lembrando que para ela localizar o gene, ela usa a região promotora. E transcrição e splicing acontece no núcleo e a tradução sempre é no citoplasma. Então, vendo esse esquema, vamos agora responder a questão. A número 1 fala o seguinte: os genes dos RNAs mensageiros dos eucariontes são transcritos e sofrem um processamento no citoplasma das células. No evento do processamento do RNA mensageiro, os exons são unidos aos introns
para formar os RNAs maduros. Pessoal, essa alternativa ela é falsa. Ó, ele está falando que os genes dos RNAs mensageiros dos eucariontes são transcritos e sofrem processamento no citoplasma das células. Primeiro, quem é transcrito não é o gene do RNA mensageiro. Quem é transcrito é o gene do DNA. Aí ele fala, no evento de processamento do RNA mensageiro, os exons são unidos aos introns para formar RNA maduro? Não, pessoal. Para eu formar o RNA maduro, nós acabamos de ver que você faz splicing. Você remove as regiões não codificantes. Remove lá os introns. 2. Os genes dos eucariontes podem ser formados por regiões codificantes, chamadas de exons, e por regiões não codificantes, chamadas de introns. Correta, pessoal. Nós acabamos de falar, ó, o intron é a região não codificante e o exon são as regiões codificantes. Número 2, correta. 4. Durante o evento da transcrição gênica, as duas fitas do DNA, molde e não molde, são lidas pela RNA polimerase para sintetizar uma sequência de aminoácidos. Tem duas coisas falsas aí. Primeiro, que você não lê na hora da transcrição do gene as duas fitas. Lembra, o gene, pessoal, ele está localizado apenas em uma única fita do DNA. Se fosse nas duas fitas, você ia formar um RNA de fita dupla. E o seu ribossomo só lê RNA de fita simples. E ele falou que durante a transcrição, a RNA polimerase ela vai ser usada para sintetizar uma sequência de aminoácidos. Não, pessoal, isso acontece lá durante a tradução na síntese proteica, quando o RNA maduro é usado para fazer uma proteína. Número 8. A sequência que marca o início de um gene eucariótico é chamada de região promotora. É nessa região que ocorre o acoplamento da RNA polimerase, possibilitando o início da transcrição. Resposta correta, pessoal. Olha aqui, ó. O início da região do gene nós chamamos de quê? De região promotora. É a sequência onde a RNA polimerase se acopla e ela usa para localizar o gene. 16. O RNA mensageiro maduro contém os introns. Nos introns estão dispostos os códons, trincas de bases, os quais sofrem um evento de tradução no núcleo celular. Na tradução, as sequências de DNA são convertidas em códons de RNA. Pessoal, falso. Primeiro, o RNA mensageiro maduro, ele colocou aí na questão, ele falou que contém os introns. E é falso, nós acabamos de falar no esquema que o RNA mensageiro maduro contém apenas as regiões codificantes, ou seja, apenas os exons. Aí ele fala, nos introns estão dispostos os códons, trincas de bases. Não, pessoal, os códons, que são as trincas de bases, elas estão presentes nos exons, que vão ser as regiões codificantes, os quais sofrem um evento de tradução no núcleo. Tradução não acontece no núcleo, nós falamos que acontece no citoplasma. Apenas o splicing e a transcrição que é no núcleo. Na tradução, as sequências de DNA são convertidas em códons de RNA. Falso também, pessoal. Na tradução, o que acontece é que você pega o RNA mensageiro maduro e traduz em uma sequência de aminoácidos, em uma sequência de proteínas. Por isso que as alternativas corretas são a 2 e a 8 apenas.